Boa tarde, queridos ouvintes. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e vamos juntos para mais uma edição do nosso programa aí de todos os dias, Aprendendo a Palavra. Nosso objetivo é que você possa receber do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que é o nosso querido professor, instruções para que você possa entender e crescer no conhecimento desse nosso Deus maravilhoso, ok? Então, hoje nós estamos continuando o que nós começamos aí há 2 programas atrás, mais ou menos, que é justamente quando começamos a falar do batismo no Espírito Santo, lembrando aí que quem batiza no Espírito Santo é Jesus, não é? Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. Lembrando que já explicamos a diferença, não é, do batismo nas águas para o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas, trazido por João Batista, como ele mesmo nos ensinou, é o batismo para arrependimento, não é? Mas o próprio João Batista falou, olha, virá outro que é mais poderoso do que eu e que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí logo depois nosso querido Jesus também falou, não é, para que os apóstolos permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso aconteceu, não é? Essa promessa se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo foi então derramado em cada um dos apóstolos. E eles foram batizados, ou seja, foram mergulhados. A palavra batismo, não é, significa mergulho, foram mergulhados no Espírito Santo. Então, glória a Deus, porque essa promessa se cumpriu. Lembrando que nós estudamos também que essa promessa originalmente foi feita lá atrás no livro do profeta Joel, não é? No capítulo 2, versículo 28. Então foi feita a promessa, Deus prometendo que chegaria o tempo em que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, não é? Então, é uma maravilha saber que isso aconteceu e que isso acontece hoje. Se a gente buscar, se a gente pedir, o Espírito Santo de Deus realmente vem e faz, e é derramado sobre nós. E aí, lembrando que nós também falamos de para que serve o batismo no Espírito Santo. Porque não é para dar a alguém alguma distinção, alguma recompensa, né? Ou algum grau de diferença, né? De dizer, não, é porque o irmão fulano, a irmã fulana é poderoso, é mais poderoso, não. Na verdade, nenhum de nós é poderoso, né? Em nada. O poder e a autoridade, ela vem de Jesus, vem do nome de Jesus. Nós apenas obedecemos a Jesus, né? Usando a sua autoridade conforme Ele nos deu essa delegação, né? De, em seu nome, expulsar demônios, curar enfermos, né? Fazer as mesmas obras que Ele fez, e maiores até, porque Ele foi para junto do Pai, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Mas nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo, ele vem com o único objetivo de que nós estejamos capacitados para sermos testemunhas de Jesus Cristo, né? O próprio Jesus disse, vocês então, depois de receberem esse poder, serão minhas testemunhas em Judá, em Samaria, que é a terra de Israel, e também em todos os confins da terra, quer dizer, em todo o mundo. Então daí aprendemos que o batismo com o Espírito Santo e com fogo serve para que aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, sejam então capacitados para fazer a obra de Deus, né? E aí nós aprendemos que quando acontece, né, esse derramar de poder, nós aprendemos que existem dons espirituais que são derramados para que a pessoa possa ter capacitação para realizar a obra de Deus. Nós aprendemos que lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que é o capítulo que fala dessa questão dos dons espirituais, nós aprendemos que ali existem 9 dons que são relacionados
pelo apóstolo Paulo, não é? E aí ele vai dizendo aqui, só para recapitular, não é? Que um dos dons é palavra de sabedoria, o outro dom é palavra de conhecimento, não é? O outro dom é a fé, o outro dons de curar, depois operações de milagres, depois profecia, que é a pregação da palavra, não é? Depois discernimento de espírito, não é? Você entender se aquele espírito é uma manifestação de Deus ou não, ou uma manifestação do diabo e seus demônios. Outro dom, variedade de línguas, e mais um dom, a capacidade de interpretar as línguas. Então nós estudamos isso no programa passado e vimos que realmente esses dons são derramados conforme a vontade, não é, de Deus, conforme a vontade do Espírito Santo, e são derramados para que a igreja possa ser edificada, para que a igreja possa ser ensinada, preparada, possa seguir em frente e possa realizar a sua obra, que é levar a boa notícia, né, o Evangelho, até toda a humanidade, para que toda a humanidade tenha chance de ouvir, tenha chance de receber um abraço carinhoso do Espírito Santo, tenha chance de ser convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e tenha chance de tomar a decisão mais importante da sua vida, não é? Que é dizer: Jesus, eu quero que o Senhor assuma o governo da minha vida e eu renuncio, não é, ao posto de governador da minha vida, e a partir de agora vou viver conforme a tua orientação, conforme a tua palavra, né? Conforme a tua orientação. Então, daí fizemos um resumozinho do que nós aprendemos ao longo desses programas, e hoje nós vamos continuar, então, seguindo lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 28. Então, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, se você puder, para acompanharmos juntos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? É Novo Testamento, então você já sabe a dica, né? Você ainda não tem experiência em achar os livros da Bíblia, é bem fácil. Você deixa a página de índice, que fica logo no comecinho da Bíblia, deixa marcadinha lá com um marcador de livros, e você rapidamente chega lá e aí você vai ver a relação dos livros, não é? Do Velho Testamento e do Novo, e ali você vai então pegar aquele livro, não é? Aquele livro que você quer, vai ver pelo nome do livro a página, então você vai direto na página onde começa esse livro, né? Então vamos lá, em 1 aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo, foi quem escreveu aos Coríntios, que eram as pessoas que moravam na cidade de Corinto, né? Então vamos juntos aí. Então diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, 28, versículo 28. É basicamente a continuação do que nós estamos vendo já nos 2 programas, né? Então, depois que o apóstolo explica os dons do Espírito, ele faz questão nos versículos anteriores de alertar aos irmãos de que não há... Primeiro, de que esses dons eles são derramados conforme a vontade de Jesus, né? Então, não adianta a gente ficar triste porque dos 9 dons o Senhor só derramou um na minha vida. Então dê glória a Deus, porque você tem um dos dons, e se o Senhor derramou aquele, é para que você com aquele dom faça bom uso desse dom, permita que o Espírito Santo se mova através de você, e aí faça sua função dentro da obra de Deus. Então a gente não deve ficar preocupado com isso, nem ficar colecionando quantidade de dons, nem ficar se comparando. Na verdade, o apóstolo Paulo compara a igreja ao corpo humano. E, de fato, a Bíblia, em várias ocasiões, ela diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? Que Cristo é o cabeça. Por isso que, embora existam cargos, pastores e tal, só há um cabeça, que é Jesus Cristo, não é? A gente apenas tem nas organizações os cargos e as lideranças apenas para que haja uma organização, né? Para que você consiga realizar as coisas sem que haja muita polêmica, muita confusão, não é? Porque
num grupo onde todo mundo tem autoridade para liderar, o que acontece é que o grupo não consegue fazer nada, não é porque cada um puxa para um lado. Então é necessário num grupo ter alguém que possa ser investido de uma responsabilidade, não é? De dizer, olha, lidere esse grupo, mas aquela posição de liderança não representa superioridade, né? Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus diz que aquele que quiser ser o maior entre os apóstolos, quando eles perguntaram a Jesus, né, quem, Senhor, de nós vai ser o maior no reino dos céus? Ele disse, o maior entre vocês vai ser o que mais servir aos outros. Então, na verdade, a posição de liderança, de acordo com o que Jesus nos ensinou, não é uma posição para ser servido, né? É uma posição para servir. Então, se alguém é líder de qualquer coisa na obra de Deus, significa que é a pessoa que mais tem que servir a todos, mais do que qualquer um dos liderados, né? Então, observe que é bem diferente de ser uma posição de líder, né, sentado num trono que fica sendo servido. O próprio Senhor Jesus disse que, apesar de ser Deus Todo-Poderoso, se esvaziou da sua condição de Deus e disse que veio para servir e não para ser servido. Então isso é um exemplo maravilhoso dado por Jesus, né? Então, se ele deu esse exemplo, quem somos nós para ir contra um exemplo maravilhoso desse? Então, amém. Então, o apóstolo Paulo faz essa explicação justamente para evitar essas brigas, essas contendas, essas picuinhas que muitas vezes começam nos grupos, né? De dizer, não, eu sou mais importante do que o outro é mais importante do que esse um e tal. Então o apóstolo faz nos versículos anteriores, faz essa comparação, né? Ele mostra que as mãos são importantes no corpo, os pés, os olhos, a boca, né? Dizendo que se todo o corpo for apenas um órgão só, né? Já pensou se todo mundo for pé, se todo mundo for mão, né? Se todo mundo for olho, o que acontece é que o corpo não consegue executar suas funções, não consegue andar, né? Por isso que todos são importantes e cada um recebe de Deus o seu dom e deve aí seguir feliz da vida, né? Nessa comunhão com o Senhor. Então, a gente está lá no versículo 28, e aí depois que o apóstolo Paulo faz essas considerações, né? Só para você ter uma ideia, ele fecha isso no versículo 27, quando ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo, olha lá, e individualmente membros desse corpo. Então, esse versículo 27 é fantástico, porque ele fecha esse conceito, né? Vai dizendo para nós, olha, somos membros, somos corpo de Cristo, né? E individualmente, quer dizer, em grupo, formamos o corpo de Cristo. E cada um de nós individualmente é um membro desse corpo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em harmonia, né? Imagine, quando no corpo de uma pessoa um órgão começa a trabalhar contra os outros órgãos, o que acontece é que o corpo todo sofre e morre, né? Então, por isso que é importante a gente dar atenção, né? Com toda a humildade, com toda a submissão ao Senhor, dar atenção a esse versículo. Então, aqui no versículo 28, ele continua dizendo assim, que é o assunto de hoje do nosso programa. Diz assim, o apóstolo Paulo, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então está aqui, dizendo aqui que quando Deus derrama esses dons do Espírito em nós, esses 9 dons, ele derrama para que um grupo de pessoas seja designado como apóstolos, né? A palavra apóstolos vem do grego apóstolos, parecido, né, com o português. E apóstolo significa a pessoa que é mensageiro, né? É um delegado, é alguém enviado com ordens, né? Então, se trata de alguém que realmente é enviado, não é, com uma mensagem. Então, há pessoas
que recebem os dons do Espírito, para que a pessoa possa exercer esse ministério, essa função de apóstolo. Então, o que é que faz um apóstolo? Ele é enviado, muitas vezes ele vai para outras cidades, outros bairros, outros locais, não é? Ele é um enviado, muitas vezes, para abrir uma nova congregação ou levar a palavra de Deus a um local onde ainda não há, ninguém conhece a palavra de Deus. Então ele faz um papel muito parecido com os apóstolos, os 12 originais, né? Porque ele é um enviado, ele é um mensageiro com autoridade. Então, para exercer esse ministério, esse papel de apóstolos, então é importante que a pessoa tenha alguns desses 9 dons espirituais, né? Dons do Espírito Santo. E aí Deus vai derramar conforme a necessidade, né? Imagine uma pessoa que vai num lugar onde nunca se ouviu falar da palavra de Deus, então certamente o Espírito Santo vai derramar ali palavra de sabedoria, né? Um dos dons, palavra de conhecimento. O Espírito Santo pode derramar ali o dom de operar milagres, para que aquela comunidade, não é, aquele povo que nunca ouviu falar do Evangelho, possa ser impactado pelo poder de Deus, né? Isso foi uma coisa que Deus fez por amor a nós, né? A mim, a você. Deus fez bastante isso. Jesus fez muito isso, né? Aqueles milagres, aquela cura do cego, do aleijado, do leproso, né? A expulsão de demônios. Aquilo ali deixava as pessoas impactadas, né? As pessoas ficavam impressionadas, as pessoas davam glória a Deus e se perguntavam: o que é isso, né? Isso é o que? Um novo ensino, uma nova doutrina? Como é que pode? Os demônios se submetem a ele, não é? Jesus, ele dá a ordem, eles vão embora e a pessoa é liberta. Então, tudo isso foi uma coisa que Jesus fez. Para quê, né? Se você parar para pensar, para que Jesus praticou esses sinais, né? Por que Jesus não ficou só no ensino? Né? Para alguns pensam assim, não, bastava ensinar, né? Por que não ficou só no ensino? Porque por amor a nós, ele quis demonstrar que o reino de Deus era chegado na terra. Isso foi até uma das coisas, uma das respostas, né, que Jesus deu aos fariseus, né? Quando os fariseus estavam criticando Jesus, dizendo que principalmente ficaram escandalizados quando Jesus foi expulsar demônios, e eles acusaram Jesus de charlatão, né, de enganador. Disseram, olha, pior, não é? Acusaram Jesus dizendo, olha, você está expulsando esses demônios pelo maioral dos demônios, por Beelzebul, olha só, dizendo que Jesus era servo dos demônios, né? Dizendo que Jesus estava expulsando demônios com a autoridade do maioral dos demônios. Que coisa! E aí Jesus dá uma resposta, como sempre, muito sábia, não é? Muito cheia de sabedoria, de objetividade, de clareza e de amor ao mesmo tempo, não é? Ele diz assim, olha, se eu faço isso pelo maioral dos demônios, então o reino das trevas vai se acabar. Porque se um demônio expulsa outro, então um reino que está dividido contra si mesmo não pode continuar existindo, né? Então vai cair. Agora, se eu estou expulsando esses demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino dos céus até vós. Olha só. Então isso é espetacular. Então Jesus ele fez esses sinais e maravilhas, e hoje esses sinais e maravilhas permanecem entre nós, porque Jesus deu essa delegação para que continuemos a fazer isso, não é? Quando ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. Você vê que Jesus não estabeleceu uma data de validade, não é? Em nenhum momento da palavra de Deus ele diz que essas operações de milagres cessariam, não é?
vão cessar apenas quando Jesus voltar a segunda vez, porque aí já vai ser para realmente trazer julgamento, já vai ser para que cada um compareça diante do trono de Deus, e aí já vamos viver com o corpo ressuscitado, novo céu, nova terra. Mas até que isso aconteça, essas maravilhas permanecem por amor ao ser humano. Quer dizer, é Deus permitindo que o sobrenatural do seu poder aconteça para chamar a atenção do ser humano, não é? Por amor a mim e a você, para que a gente fique vendo assim, puxa, realmente essa palavra de Deus é verdadeira, realmente o poder de Deus existe, está presente, né, na minha vida. Então, aí está no versículo 28, né? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, né? E aí é um grupo de pessoas, né? E aí o segundo, seguindo nesse versículo, em segundo lugar, profetas. Pronto, então vamos estudar aqui a palavra profetas, vem do grego profetes, que é realmente o quê? É um pregador, interessante aqui, é um porta-voz da palavra de Deus. Muita gente vê o profeta, quando a gente fala assim profeta, a pessoa pensa logo na profecia, não é? Pensa logo em alguém que antecipa acontecimentos futuros, né? Alguém que quase um adivinhador, não é? Alguém que fica dizendo o que vai acontecer. Mas a palavra profeta aqui na Bíblia tem uma função muito mais ampla, porque é alguém que repassa para as pessoas aquela mensagem que recebeu do Senhor Deus. Então, quando nós não tínhamos as escrituras registradas, então Deus falava com as pessoas, mostrava para as pessoas a sua mensagem, revelava. Então aqueles homens e mulheres falavam, transmitiam essa mensagem de Deus. Porém, desde que as escrituras começaram a ser realmente registradas, escritas, não é? Primeiro em papiro, depois em pergaminhos, depois em papel mesmo, não é? Com a invenção da imprensa no século XV. Então, a partir daí, a partir do momento que a mensagem de Deus ela é registrada, a revelação de Deus é escrita nos 66 livros da Bíblia, né? São 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Aí, toda vez que você abre a Bíblia, lê a Bíblia, prega essa palavra, ensina essa palavra, ministra o conteúdo dessa palavra para as pessoas, você está sendo um profeta, conforme a visão da Bíblia. Por quê? Porque você está vendo a revelação de Deus que está nas Escrituras e repassando essa revelação para as pessoas. Então, não sei se você já tinha pensado nisso, mas significa que você está profetizando. Interessante, né? E mais bonito ainda, você pensar o seguinte, que hoje em dia, desde que aconteceu aquela maravilha que nós já estudamos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? Aquele dia em que o Espírito Santo foi derramado, né? Em que se cumpriu aquela promessa de Jesus, quando ele disse que derramaria, não é, do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, desde esse dia que o Espírito Santo ele está em poder dentro de nós, ele vem morar dentro de nós. Então, as revelações de Deus são trazidas agora diretamente para todo aquele que se entregou a Jesus Cristo e que recebe o Espírito Santo dentro de si mesmo, né? E que aceita que o Espírito Santo de Deus venha morar dentro de você. Então agora você tem acesso direto a Deus pela morada do Espírito Santo dentro de você. Então hoje o povo já não precisa mais ficar dependendo daquele profeta como era na velha aliança, não? Que se dependia, se precisava que o profeta Isaías, o profeta Jeremias
o profeta Ezequiel, o profeta Natan, tantos profetas, Samuel, tantos profetas importantes que recebiam as revelações de Deus e transmitiam ao povo. Hoje, você tem acesso às revelações de Deus diretamente, o Espírito Santo de Deus testifica e fala ao seu coração. Ele precisa apenas que você esteja suficientemente sensível e ouvindo a palavra dele, e isso não tira a importância e a necessidade dos profetas de hoje, ou seja, das pessoas que ensinam e pregam a palavra, porque essas pessoas, elas trazem reforço, não é? O que nós estamos fazendo aqui no rádio, por exemplo. Se você já entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, você já tem condições de que o Espírito Santo fale direto ao seu coração. Você tem condições de receber a palavra de Deus diretamente no seu coração. Mas então, para que você está ouvindo esse programa? E por que nós estamos do lado de cá fazendo esse programa? Tão somente por dois motivos. Primeiro, para você que o Espírito Santo já mora dentro de você, é para te alertar, é para lembrar, é para reforçar os seus conhecimentos, é para edificar a igreja. E para você que me ouve aí, que ainda não entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo e que está interessado em saber o que é isso, para que serve, em conhecer Jesus Cristo, então esse programa também é para você. Porque aí você vai aprendendo o que foi que Jesus Cristo revelou na sua palavra, como é que as coisas de Deus funcionam, né? Então é muito bonito, muito bacana a gente ver esse operar de Deus. A gente vê que hoje você tem acesso direto à presença de Deus através de Jesus Cristo, né? Como ele mesmo nos ensinou, dizendo, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então vamos ao Pai em nome de Jesus. Temos agora esse acesso direto maravilhoso que Jesus nos concedeu, né? Então tá aí, já vimos os dois primeiros grupos de pessoas que o Senhor vai derramando, não é, os dons, e vai esses grupos de pessoas vão fazendo trabalhos específicos na obra. O primeiro são os apóstolos, né? E o segundo, os profetas, né? Aqueles que pregam a palavra. Vamos ver os outros grupos que Deus forma para usarem os dons espirituais e servirem a Deus, mas agora não, a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, no segundo bloco do programa, ok? Por enquanto, fique aí na graça e na paz de Jesus, com esses louvores maravilhosos, vai adorando a Deus, agradecendo a Ele pelo derramar, não é, desses dons espirituais, por essa grande maravilha, pela preocupação de Deus em formar grupos, né, em pessoas que são apóstolos, são enviadas com uma mensagem, com delegação de autoridade, em pessoas que são profetas, né? Glória a Deus por Deus levantar profetas, pessoas que nos ensinam, que ministram sobre a nossa vida a palavra de Deus. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conhecer mais alguns grupos que o apóstolo fala aqui na palavra, tá bom? Até já, então, fique na paz do Senhor. Até já já.